Olá, boa noite. Estamos entrando no último mês de 2020. O ano foi complicado, diferente, em virtude da pandemia do Covid-19. No entanto, o nosso assunto é com relação ao futuro. O que será do mundo em 2021 diante deste novo normal? E para debater sobre esse assunto, eu recebo o Antônio de Pádua Santos Teixeira, presidente da PKT, Desenvolvimento Empresarial. Pádua, como carinhosamente eu vou chamá-lo, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Prazer enorme estar com vocês aqui, Carlos. Obrigado Pádua, pelo convite. é o seguinte, o que foi este ano de 2020? O que podemos colocar esse ano, essa temporada que ainda não acabou, como o pior ano da era moderna, ou podemos extrair algo positivo deste complicado 2020, Pádua? Carlos, com certeza foi um ano que ninguém esperava, um ano atípico. Eu acho que foi um dos piores anos, né? Tirando as guerras que foram muito críticas para o mundo, eu acho que esse ano, essa pandemia, nós nunca vivemos algo parecido. Então foi um ano crítico, complexo, que ainda não terminou, e o aprendizado são aprendizados enormes, né? Quando começou essa pandemia, lá em março, fevereiro, março, nós fizemos uma reunião na PKT, junto com a Fundação Dom Cabral, que nós somos associados, para nós enxergarmos o que ia acontecer no ano. Sim. E naquela época tinha um nevoeiro na frente, né? A gente nem sabia o que ia acontecer. E nós traçamos um cenário, na época, foi em março, e esse cenário acabou se confirmando, né? Porque nós não tivemos uma recessão, né? Nós tivemos uma retração, que é completamente diferente. Retração é uma coisa que ela acontece e depois se recupera rapidamente. Tá. E é isso que nós estamos vivendo agora. Certo. Eu fico imaginando assim, né? Eu me lembro também em fevereiro, bem no comecinho do ano, já se tinha notícias lá da China que tinha um vírus por aí. E eu lembro que eu fui internado, eu fiz uma mini cirurgia da garganta. E lá no hospital já se falava desse vírus, só que o pessoal lá, enfermeiros, toda a equipe médica, eles não acreditavam que poderia chegar ao Brasil da maneira como chegou e da maneira que dominou o mundo, né? Então eu fico pensando assim, vocês, né, que vocês fazem parte do mundo empresarial, numa reunião, nesse planejamento para o ano, você planeja uma coisa e de repente vem uma bomba dessa, né, e que está custando a nos deixar, realmente o impacto deve ter sido assim tremendo, né? Bom, por incrível que pareça, nós tivemos no mundo algumas commodities, né, grandes volumes, que não aconteceram nada. Você pega o agronegócio, a parte agrícola do Brasil, o que ela sofreu nessa pandemia? Nada, nada, absolutamente nada. Você vê a performance, a curva não muda. Sim. Você pega energia, também não mudou. Agora você pega a indústria automobilística, os restaurantes, toda essa parte de serviços, foi um caos, foi um verdadeiro caos. Então nós tivemos que administrar todo esse movimento, né? Coisas que até, por exemplo, a parte de alimentos teve um boom incrível, né? O delivery, né? Aquilo que você recebe em casa, nossa, faltou até entregadores, pessoas para atender as demandas, né? Então equilibrar tudo isso nas empresas foi um desafio muito grande. E graças a Deus, as empresas que nós administramos sofreram, óbvio que sofreram, mas todas elas sobreviveram. Ô Pádua, quando a gente fala, né, neste novo normal, no mundo empresarial, o que seria este novo normal? E vocês já estão iniciando a fase de planejamento para 2021. E como que está sendo esse início para o ano que vem? Existe um marco para o ano que vem, que é a vacina, né? Que nós estamos esperando, todo mundo está esperando que ela aconteça, porque ela vai ser um divisor de águas, né? E é isso que nós esperamos. O novo normal vai acontecer muitas coisas. Por exemplo, nós fomos obrigados esse ano a fazer home office, trabalhar em casa, muitas vezes sem uma estrutura adequada para trabalhar, sem uma boa internet, sem um bom local para trabalhar. E durante a pandemia tudo era possível, tudo era aceitável, né? Agora já mais não. Então as empresas que vão trabalhar em home office, elas vão ter que estruturar esse tipo de trabalho.
elas vão ter que estruturar também um modelo de espírito de equipe, porque as pessoas vão estar distantes. Sim. Isso é um fator muito crítico para as empresas, né? Ter as pessoas próximas para que ela possa desempenhar na parte de recursos humanos todo o trabalho que ela se planejou. Então, esse novo normal, ele vai ser um misto de coisas. Na própria educação, né? Nós tivemos educação online, educação à distância, né? O famoso EAD, né? Que funcionou muito bem, mas isso gerou uma exaustão nas pessoas, nos alunos também. Então, esse modelo, na minha opinião, vai ser um modelo híbrido daqui para frente. Vai ter uma parte que é presencial, uma parte remotamente, e esse equilíbrio que cada empresa tem que achar o seu. Você acabou de falar, né, né, está falando e vai ser um assunto recorrente aqui sobre a gestão empresarial. Eu conheço empresas que elas tentaram segurar ao máximo a situação de demissão, né, porque foi algo que aconteceu. Acho que todo mundo dentro de casa ou tem alguém foi atingido por esta situação. E você que tem contato com inúmeras empresas numa região muito rica, que é a nossa região aqui de Campinas, como que foi para vocês assim, tentar segurar a dispensa, não dispensar, formular um novo tipo de contrato? Como que foi todo esse planejamento para tentar evitar as demissões? Você sabe que teve um ponto extremamente positivo no governo. Eu sou apartidário, mas nesse governo tem um ponto muito positivo, que foram aquela medida provisória, a 936, que foi editado, que fez que as empresas, propiciasse às empresas uma redução da jornada de trabalho, uma redução do salário das pessoas. Se isto não tivesse acontecido, as demissões seriam inúmeras. Tá. Isso freou muito as demissões. Foram poucas empresas que demitiram em massa, pouquíssimas. E as empresas que conseguiram se sustentar durante esse período, com os recursos, com o caixa que ela tinha, elas não fizeram essa operação, porque elas estavam achando, apostando que agora as coisas iriam melhorar, como estão melhorando muito rapidamente. Sim. Inclusive as empresas que demitiram e agora estão com problemas para a admissão. Tá. Né? Então esse movimento do governo, ele foi no momento certo. Muitos países do mundo copiaram isto porque foi muito assertivo esse benefício que foi dado pelo governo. Aí você tocou no assunto mundo, né? O mundo está preparado para esse novo normal? E aí eu englobo várias situações, entretenimento, os eventos, os relacionamentos, né? Porque hoje, infelizmente, você fica em dúvida de como cumprimentar a pessoa, né? Não sei se você dá a mão, o ideal é não dar, ou é o cotovelo, ou é o soquinho. O mundo está preparado para essa mudança? Ou essas mudanças? Olha, que nem eu falei para você, a vacina vai ser o divisor de águas. Tá. Né? Se ela vier no momento certo, como é que está sendo previsto, tudo, isso vai ser uma coisa importantíssima para que tudo isso que você está falando mude de figura, né? As viagens de lazer, as viagens internacionais hoje, você vai nos aeroportos, estão todos vazios. Sim. Viagens nacionais já não. As viagens nacionais já tiveram uma grande recuperação. Então esse novo normal vai passar também, sabe que a economia aconteceu o seguinte, a famosa curva V, né? Sim. As empresas estavam num patamar no começo do ano, veio a pandemia, elas caíram vertiginosamente, o PIB e tudo, e agora a retomada foi no mesmo, a mesma velocidade que caiu, nós estamos retomando, né? Depois eu vou comentar com você como é que está acontecendo no mundo, o PIB dos países, tudo. A retomada é impressionante. Sim. Inclusive, essa retomada está gerando um desequilíbrio no consumo, no fornecimento, está gerando um desequilíbrio total, porque descer é fácil, né? Subir é muito mais difícil. Nós vamos tocar já nesse assunto, né? Na falta da matéria-prima, algo importante em vários setores, né? E você falou do PIB, o Padre, a gente até comentou um pouquinho
neste bloco, né, neste primeiro bloco, a expectativa do Brasil para esse ano, para 2020, era uma expectativa muito positiva, né? De um PIB em evolução, e de repente acontece tudo o que está acontecendo. E você disse, ano que vem a expectativa é de retomada. A gente pode acreditar, é algo palpável, é algo concreto essa retomada, Pado? É muito palpável. Eu vou te dar alguns números só para você ter uma noção do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Você vai na China, a China o ano passado ela teve um PIB de 6,1%. Nessa pandemia, o PIB caiu para 1%. Para o ano que vem, eles estão almejando um PIB de 7%. E eles já estão com esse PIB agora. Tá. Então não é que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, já está acontecendo. Então se já está acontecendo é uma coisa factível, tremendamente factível. Você vai nos Estados Unidos, o ano passado ele teve um PIB de 2,3%. Os Estados Unidos caiu para um PIB negativo, de menos 6,1%. Para o ano que vem eles estão almejando um PIB de 4%. Bom, Europa a mesma coisa, o PIB não estava bom da Europa o ano passado, estava 1,2% mais ou menos, ele caiu para 9%, caiu para menos 9%, né, esse ano, e o ano que vem já tem uma perspectiva de 4,5%. Tá. Então você vê, o ano que vem vai ser melhor do que 2019, e já estão com esse PIB. Sim. Isso que é importante, é que a média do ano vai ser muito baixa, mas eles já estão com esse PIB agora. O Brasil, o ano passado nós tivemos um PIB de 1,1% mais ou menos, caímos na média desse ano menos 4,7% e a nossa previsão é 3,5%, 3,3%. É maior que era a expectativa desse ano? Maior. E tem um fato interessante, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, se você quer saber de pessimismo, são os números deles, né? Tá. E os números deles, para o ano que vem, para o Brasil, é 3%. Eles são extremamente pessimistas. Então, falar em 3,5%, 3,7% para o Brasil é totalmente factível. Totalmente factível para o ano que vem. Pado, aqui que seja, que seja realmente muito palpável essa situação, porque vai melhorar para todos, né? Essa é a expectativa, pelo menos desse mundo empresarial, que é muito importante para 2021. Tá aí, já passamos aí, fechando o primeiro bloco. Esse é o programa Ação Nacional. Hoje estamos conversando com o Antônio de Pádua Santos Teixeira, o meu amigo Pádua, presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial. E o tema do programa é o novo normal. O que vai ser 2021? O que vai ser esse novo normal para o ano que vem? O intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. Hoje estamos debatendo o próximo ano, como que vai ser, qual será o novo normal para 2021. E o bate-papo de hoje, muito agradável, por sinal, é com o Antônio de Pádua Santos Teixeira, presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial. Ô Pádua, você falava o seguinte, né, sobre economia, citou os Estados Unidos. Esses problemas políticos envolvendo os Estados Unidos, essa transição que sai, não sai, o Trump aceita a derrota, o Biden chega, não aceita. Isso economicamente, para o mundo empresarial, como que vocês recebem esse tipo de situação? Ela impacta ou não? Bom, qualquer movimento dos Estados Unidos impacta o mundo, não é só o Brasil, né? O mundo está atento a essa transição, né? Essa passagem de bastão que vai ter nos Estados Unidos. Mas eu acho que vai acabar acontecendo. Os Estados Unidos é um país extremamente democrático e na história dos Estados Unidos nunca existiu isso, esse problema se agravando. Eu acho que vai parar por aí, eu acho que vai ter a transição normal, só que nós estamos vivendo um momento diferente. Há 10 anos atrás, o mundo apostou na globalização, né? Poxa, globalização, a palavra da moda, todo mundo tem que se globalizar. E nós estamos vendo que a globalização, nesses últimos 10 anos, ela está perdendo força a cada ano. Ela está diminuindo, está perdendo força. Você vê a briga comercial entre Estados Unidos e China, a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia. Agora vai começar uma discussão muito grande entre Estados Unidos e a Comunidade Europeia.
Então, o Mercosul se dissolveu praticamente. Mercosul não tem um impacto nenhum mundial, nenhum, né? Então você vê tudo isso, mesmo internamente no Mercosul não funciona. Funciona, mas não como deveria. Projeção do Mercosul no mundo é zero. Então o que acontece? Você vê que a globalização está em risco. E a tendência é que as coisas a nível de globalização vão piorar. Então esse é um problema que nós estamos enfrentando no mundo, né? Um outro problema que o Brasil está enfrentando é ele não participar das cadeias globais. O que é cadeia global? Você vai comprar um celular, o chip vem do Vietnã, a tela vem da Malásia, isso é globalização. Você tem um aparelho, um equipamento que cada peça, cada componente vem de um país. Sim. Você vai comprar uma bicicleta importada hoje, o guidão é de um lugar, o câmbio é de outro e assim vai. Então o Brasil não está participando dessa cadeia globalizada dos produtos. Estou falando de produto agora. Tá. Isso é muito ruim para o Brasil. Ele tem que se inserir nisso. Por que ele não participa, Pádua? A nossa política a nível de globalização, ela nunca foi muito assertiva. Nós nunca acertamos, né? Nunca nos pontuamos muito bem a nível disso. Basta você ver, né? Nós temos um acordo assinado com a Comunidade Europeia, que está começando a andar para trás agora, né? Mas vamos ver se a gente consegue reverter. Agora tem uma coisa muito importante, que isso daí não é divulgado na mídia, mas se o Brasil estivesse durante a pandemia nessa cadeia global, teria sido pior. Todos os países que estavam globalizados economicamente sofreram mais do que aqueles que não estavam. Mas isso é pandemia de um ano. Tá. Nós precisamos pensar no futuro e nós precisamos nos inserir nessa cadeia globalizada. Certo. Pádua, você que está em contato com grandes empresários, empresários internacionais, grandes empresas, como que eles avaliam o Brasil hoje? Eu coloco até num contexto amplo, o governo, a situação econômica do país, o futuro do país. Como que os empresários internacionais, eles analisam a situação do Brasil? Num bate-papo, a curiosidade deles conversando com você? Bom, até antes da pandemia eu viajava muito, né? Eu fazia uma média de 8 a 10 viagens por ano para fora do Brasil. O Brasil ele é ainda inexpressivo comercialmente, tá, né? Tirando algumas commodities, que nem o aço, a agricultura, são commodities, mas quando você olha na parte industrial, nós somos ainda inexpressivos. E o governo atual, ele deu uma esperança para o mundo de estabilização, né? O que quer dizer estabilização? As leis, as regras mais estáveis, que o mundo eles tem medo de país que é instável. Tá. Né? As regras, as leis, muda uma hora, muda outra, isso gera uma estabilidade muito grande. Neste ponto, nós estamos começando a ficar mais estáveis. O ano que vem vai ser um ano muito importante para o Brasil, importantíssimo, que quando nós formos falar do ano de 2001, eu vou te contar a importância dele para responder o que você me perguntou agora. Tá. Outra situação envolvendo os Estados Unidos, que o Brasil é um parceiro do governo norte-americano, né? Considerando ainda a era Trump. Agora, com o Biden, você acha que pode ter aí uma dissolvência dessa relação? Isso pode impactar? Ou você acredita que o Brasil vai tentar uma aproximação ou vai manter este relacionamento? Bom, essa é a grande pergunta que todo mundo se faz, né? Porque você não pode governar, ter regras, ter a sua diplomacia focada em pessoas. Tá. Né? Você tem que ser focado numa estratégia. Sim. Então, quando você foca numa pessoa e essa pessoa sai de cena, você fica órfão, né? É o momento que nós vamos passar durante um período. Mas eu acho que nós vamos nos alinhar, porque eu não acredito que isto tenha uma duração muito grande.
mas no começo eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho diplomático muito bem feito. Certo. Ô, Pada, vamos voltar àquele assunto do home office. E você trabalha muito a gestão de equipe, né? E como que está sendo esse trabalho de gerir equipes via home office, o problema, as dificuldades de você trabalhar home office? A gente já fez vários debates aqui de profissionais que trabalham com os filhos ao lado, o filho pequeno, aí ele está na tela do computador com o chefe dele, o filho está aqui, o filho pede isso, pede aquilo, o chefe também pede. Para vocês que vocês mexem com estratégia, com plano, com gestão de equipe, como que é tudo isso para você manter o funcionário ali ligado e focado no que ele precisa apresentar? Carlos, aconteceu uma coisa muito interessante. Em algumas atividades, a produtividade melhorou. E muito. Em outras atividades, não tanto. Tá. Eu acho que o modelo para 2021, que nem eu te falei, vai ser um híbrido. Não dá para todas as equipes ficarem em home office e também não vamos conseguir ficar com todas as equipes de uma forma presencial. Não vamos. Existe um movimento, né, que muitas empresas estão diminuindo o seu quartel-general, né, a sua sede. E esse movimento, eu acho que é um movimento meio irreversível. Acho que ele vai acontecer. O segredo vai ser o equilíbrio, como sempre. Isso, que nem você bem falou, trouxe uma série de problemas, né, da adequação do home office, né, da pessoa ter um posto de trabalho na sua casa adequado, que nem sempre é uma coisa simples, é uma coisa difícil. Hoje, a nossa comunicação ainda ela é um pouco falha. A internet choveu um pouco, você já não pode contar muito com ela, você sabe muito bem disso. E tudo isso é um agravante. E tem um outro problema importante para as empresas, que são a tramitação de dados. Tá. Às vezes as empresas têm dados confidenciais e os sistemas precisam estar muito bem protegidos, coisa que durante a pandemia não deu tempo de fazer isso. Não deu tempo de fazer. São coisas caras, né? Então, essa proteção de dados, inclusive na nova lei de proteção de dados, né, que a gente está vivendo agora, eu acho que isto vai levar a um equilíbrio diferente de home office. Sim. Porque você não pode deixar, por exemplo, um contador, alguém da gestão em casa, sem que o sistema dele esteja totalmente protegido. Sim. Ô, Pada, você tem algum exemplo, assim, um positivo e um negativo de home office, assim, de empresa que, olha aqui, esse é um sistema que a gente vai abraçar, nós vamos continuar com esse sistema. Outra empresa, não dá certo, financeiramente foi complicado, a produção ficou muito complicada. Você tem alguns exemplos para passar? Olha, Carlos, assim, tão radical que você me perguntou, eu não tenho, não. O que eu tenho é empresas que ao longo dessa jornada foram se adequando. Sim. Né? E eu vou dizer uma coisa, tem a educação também, a parte educacional, né, que a maioria das universidades, das escolas fizeram tudo online, né? Os alunos na frente de um computador. Sim. E o professor dando aula à distância, né? E muitos professores não estavam gabaritados para isso, não foram treinados para isso. Então foi tudo meio improvisado. Nós fizemos o que deu para fazer. Sim. Só que isso tem um grau de tolerância. O improviso tem um grau de intolerância. Então, eu acho que o ensino, por exemplo, ele vai ser um ensino daqui para frente híbrido. Vai ter presencial e vai ter online também. Eu acho que tudo vai ter que achar um equilíbrio. Sim. Este equilíbrio que nós passamos agora durante a pandemia não vai ser este que nós vamos ter em 2021. Não vai ser. Tá certo, então. Este foi mais um bloco do Ação Nacional. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Antônio de Pádua Santos Teixeira, presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial. No último bloco eu gostaria que você falasse da sua empresa, o trabalho que vocês fazem, né, a gestão empresarial, a gestão de pessoas. É um assunto muito, né, pertinente hoje.
mas aí para o final a gente deixa essa cereja do bolo e nós vamos para um rápido intervalo para depois eu vou abordar esse assunto que o Pádua já até tocou um pouquinho, mas é um assunto que está em evidência, que é a falta de matéria-prima aqui no nosso país. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. Hoje estamos debatendo o próximo ano. Qual será o novo normal para 2021? Eu estou conversando com o Antônio de Pádua Santos Teixeira, presidente da PKT, Desenvolvimento Empresarial. Na saída do bloco, eu deixei uma pergunta, Pádua, para você responder. O que está acontecendo com a matéria-prima no Brasil? Qual é a matéria-prima que está faltando? Como que a gente vai se virar, né, para desenvolver o que queremos em virtude desta falta? O que é isso? É algo novo para nós? Eu vou começar de trás para frente. Abril, maio, nós devemos estar com tudo isso estabilizado. Essa é a boa notícia. Tá. Apesar de ser um pouco longo, mas abril, maio, a maioria das matérias-primas vão estar estáveis. Agricultura, nós tivemos uma safra recorde, maravilhosa, um consumo da China histórico, nós nunca exportamos tanto. Essa exportação gerou uma série de desequilíbrios internos, Na parte do aço, a mesma coisa. O aço, nós temos o aço, né, e o alumínio. O alumínio, você sabe que para partir um forno de alumínio, leva em média 3 meses para você partir. Imagina durante a pandemia, você desacelera tudo isso, para parar já demora 3 meses, para repartir é 3, 4 meses, e agora as coisas estão se retomando. Nós tivemos vários problemas oriundos do câmbio. Você vê um câmbio de dólar a 5,40, 5,60, ninguém esperava um câmbio desse. E esse câmbio propiciou também muita exportação. Então, muitas empresas direcionaram a sua produção para fora do Brasil. Tá. Né? Isso também gerou um desabastecimento interno. E, que nem eu falei, desacelerar é fácil. Acelerar e sincronizar o aceleramento é muito difícil. Sim. Eu acho que lá por janeiro, fevereiro, nós já devemos estar com as coisas mais estáveis, melhores. E a projeção que nós fizemos é que abril e maio as matérias-primas já estejam numa condição bem estável. Agora, o dólar vai ser um ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio para o ano que vem. Sim. Se bem que as projeções é um dólar mais baixo para o ano que vem, um dólar em torno de entre 5 e 5,20. Muitos analistas estão falando em 4,80, 4,70 o dólar. Eu não acredito muito nisso, eu acho que vai ficar na casa dos 5, ali um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o parâmetro é 5. E vamos ver se essas previsões se confirmem. Certo. Ô, Pádua, quando a gente, e isso acaba se refletindo no preço dos produtos, né? Quando a gente, às vezes, vai no mercado, arroz muito caro, tomate muito caro, tem tudo a ver com essa falta de matéria-prima. Mas vai estabilizar. O governo fez uma ação interessante de zerar a alíquota de importação, por exemplo, do arroz. Só que esse movimento não é um movimento assim, você zera hoje, amanhã já tem o produto. Tem um delay, isso demora um pouco. Mas isso fez com que o arroz já começasse a estabilizar o preço, ainda está alto, mas vai cair mais ainda. Então, isso é um movimento, toda vez que a gente tem um desequilíbrio, que nem nós tivemos numa pandemia, que tem 2 tipos de desequilíbrio. Da pandemia, né, que é uma coisa que não tem nada a ver com a economia, e o desequilíbrio econômico. Sim. Se tivesse tido esse desequilíbrio economicamente falando, aí seria o caos. Aí seria o caos. Tá. Pádua, voltando a falar um pouquinho de uma polêmica e que envolve algo político e notadamente o Brasil, eu falei dos Estados Unidos agora há pouco, mas toda essa situação envolvendo a Amazônia, as grandes potências fiscalizando,
Economicamente, o que isso pode interferir para nós no mundo empresarial? Como que repercute toda essa situação? Olha, o Biden já avisou que uma das ações governamentais que ele vai fazer é no meio ambiente. Eu acho que o Brasil ele não tratou o meio ambiente como se devia. Essa é uma pura realidade. E não é só desse governo, isso é histórico. Nós não estamos tratando a Amazônia, as nossas florestas, os nossos mananciais como a gente deve tratar. Esse é um fato e nós temos que reverter essa situação. Se nós não revertermos essa situação, isso vai ser muito prejudicial para o Brasil no futuro, porque esse está sendo um ponto discutido mundialmente. Sim. E nós somos a bola da vez, porque quando você olha a Amazônia, o que ela representa para o mundo, né? Todo mundo focado. Todo mundo, puxa, é a sobrevivência do mundo. Né? Você olha para a Amazônia e você fala, puxa, nós temos que preservar ao máximo. Aí quando começa esse desmatamento, essas reportagens fortes, é bom a gente assistir um jornal fora do Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Não existe uma semana, não tem uma semana que não se fala da Amazônia fora do Brasil, em qualquer tipo de reportagem. Nós temos que ficar muito atentos a isto, porque nós não estamos fazendo a lição de casa como se deve. E você que conviveu, né, e convive fora do país, tem uma boa relação internacional com empresários, é um assunto recorrente. Por exemplo, há 2 anos isso virou pauta super importante, mas isso há muito tempo traz polêmica? Muita polêmica. E esse ano, para gravar, nós tivemos uma seca histórica. Então, nós tivemos um nível de queimadas, eu acho que não se falava nisso, desse nível de queimada nos últimos 20 anos, e no momento errado. Essa que é a verdade, no momento errado. E, bom, não sei se existe momento certo, né? Mas é no momento errado. E o Brasil está muito em evidência nisso. Né? Quando você olha os países que sempre apoiaram financeiramente a Amazônia, tirando esse apoio, eu acho que nós temos um repensar muito importante para ser feito nisso. Você acha que os discursos eles precisam ser apaziguados? Eu acho que as ações precisam acontecer. Tá. Né? Não adianta você ter discurso sem ação. Sim. As ações não estão concatenadas com os discursos. Tá certo. Padua, entrar no mundo empresarial novamente, deixar um pouquinho a política de lado, porque o mundo está polarizado, né, Padua? Tá complicado. Eu imagino você, quando vai discutir com empresários, a situação como é, né? Toda empresa ela precisa de uma gestão empresarial. E o que é realmente uma gestão empresarial, Padua? Olha, Carlos, a gestão ela teve que se adequar muito durante essa pandemia, né? Antigamente as empresas faziam um planejamento estratégico, definiam as ações para o ano, e nós vimos que durante a pandemia olhar o ano não servia para nada, né? Não adiantava eu enxergar 2021 se eu nem sabia o que estava acontecendo em 2020. Né? E as empresas descobriram uma coisa muito interessante, que a gestão tem que ser muito mais pontuada. Nós lançamos durante a pandemia um programa chamado Semanal. O que é semanal? O now é de agora, né? N-O-W, né? Semanal. Porque nós vimos que a execução pontuada, toda semana, fez com que a maioria das empresas que nós atendemos saísse dessa crise menos machucada possível. Tá. Né? Então, eu acho que a gestão ela vai ter que ser muito mais pontuada daqui para frente. Você tem que planejar, fatiar esse planejamento e executar toda semana. A equipe tem que marcar, né, fazer a marcação toda semana. Não adianta você fazer daqui a 6 meses, ver se o resultado veio ou não veio. Isso, na minha opinião, acabou. Tem que ser algo a curtíssimo prazo. Curtíssimo. E essa gestão de curto prazo cria uma nova sistemática de gestão da empresa. Então, é fundamental essa gestão de curto prazo, mas sem perder a visão do longo prazo, óbvio. Sim, né? Você sim. tem que enxergar lá, vir fatiando e executar no dia. Certo. Então, essa é uma coisa que mudou muito. Outra coisa que foi um grande aprendizado na pandemia foi corrigir os erros. Né?
As empresas que conseguiram corrigir os erros rapidamente, elas conseguiram sobreviver mais rápido, elas conseguiram enxergar as coisas mais rapidamente. Porque quando você executa muito, você erra mais. Né? Então, e você ter a assertividade de corrigir esse erro rapidamente, eu acho que esse é um grande diferencial também, corrigir os erros rapidamente. Então, executar rapidamente, corrigir os erros rapidamente e não enxergar só fornecedores e clientes, principalmente só clientes. A gente tem que enxergar tudo que está em volta da empresa, que a gente chama stakeholders, é um nome bonito, né? São os atores, né, que estão em volta. É a comunidade, é o meio ambiente, é os fornecedores, é os clientes e principalmente os colaboradores. Ô, Pádua, como que vocês assim, identificam um problema para tentar corrigir e alavancar essa empresa? E como que vocês identificam também, opa, aqui meio que vai ao encontro, né, o que eu disse agora há pouco, mas aqui está a solução para alavancar a sua empresa. Como que vocês conseguem identificar estas duas situações? O trabalho em equipe é fundamental, porque antigamente você tem uma divisão entre problemas simples e problemas complexos. Tá. O que é um problema simples? Só para brincar um pouco, escovar dente. Tá. Você não precisa que ninguém te ajude a escovar dente. Bom, assim espero, né? Você não precisa de ninguém que te ajude a escovar o dente. Então você escova o dente é um problema simples. Né? Abotoar uma camisa é um problema simples. Só que os problemas das empresas, eles não estão mais simples, eles estão complexos. Tá. E problema complexo, você tem que trabalhar em equipe. Você não consegue resolver problemas complexos sozinho com baixo erro. Porque hoje nós temos que equilibrar os erros também que a gente comete. E quando você trabalha em equipe, a probabilidade de você errar é menor. Sim. Porque você tem opiniões, conhecimentos diferentes, né? E às vezes esse trabalho em equipe, todo mundo acha que pode ser mais lento. Não, ele é mais rápido, porque você acerta mais. Tá. Então, hoje as empresas têm que investir cada vez mais nisso, né? Ter a equipe junta, coesa, afinada, alinhada e principalmente fazer um trabalho de prazer, prazeroso, né? Todo mundo tem que sentir prazer naquilo que está fazendo. Então, você já deixa um gancho para o próximo bloco, que eu vou falar de gestão de pessoas, que tem muito a ver com o prazer em trabalhar, o prazer em chegar na empresa, o prazer em acordar cedo para correr atrás do pão de cada dia. Nós vamos para um rápido intervalo. Na hora da volta já vai ser o último bloco do Ação Nacional. Vou arrumar aqui o meu ponto e no último bloco nós vamos debater sobre esta situação, gestão empresarial, gestão de pessoas. Eu estou aqui com o Antônio de Pádua Santos Teixeira, presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial. Voltamos com o quarto e último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, como que vai ser esse novo normal, né, Pádua, para 2021, em virtude de todas as mudanças que aconteceram neste ano complicado de 2020. Eu estou aqui mais uma vez com o Antônio de Pádua Santos Teixeira, presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial. Pádua, eu perguntei sobre gestão de pessoas, como que é, e você bateu na tecla do trabalho em equipe, e como que você identifica o cara que está afim, ou o cara que precisa ser motivado, o cara que precisa chegar na empresa bem para produzir, ou o cara que você não precisa falar nada porque ele já tá alinhado com o pensamento da empresa. Como que é essa gestão de pessoas? Olha, qual é o manjar dos deuses, né? É a automotivação, né? Que você não precise motivar, as pessoas se automotivam. Esse é o estado da arte. Quando uma empresa consegue ter uma gestão de pessoas que isto acontece, é uma coisa simplesmente fantástica. O planejamento estratégico, para que ele serve? Além para obter os resultados financeiros, etc., ele serve para ter um alinhamento organizacional. Quando você tem um alinhamento organizacional e todo mundo sabe, olha, o meu norte é para lá que eu tenho que ir, a gestão de pessoas fica mais simples, né? Porque todo mundo sabe
o que a empresa está esperando dele. Quando isso não acontece, você tem uma desorganização, é muito difícil você fazer a gestão de pessoas, porque gestão de pessoas você precisa orientar, você precisa estar junto, mas não é só estar junto fisicamente, é estar junto conceitualmente, você ajudando, você participando. E aquele gap, né, aquela diferença que tinha entre o CEO, o presidente da empresa e sua equipe, quanto mais distante for isso, pior é. Tá. Hoje a gestão tem que ser muito próxima, muito colaborativa. Certo. Então essa palavra colaboração, colaborativa gestão, é a gestão do futuro, né? Hoje você viaja, você vê redes colaborativas. O que são redes colaborativas? São redes, às vezes, dentro das empresas e fora das empresas. Uma empresa com a outra empresa, uma universidade com outra universidade, formando essas redes colaborativas. E isso se torna atividade muito prazerosa, né? E quando você tem uma empresa que trabalha com inovação, todo mundo quer ver a empresa crescer. Toda empresa que é estagnada, você conseguir motivar as pessoas é muito mais difícil. Sim. Então, uma empresa que cresce, uma empresa que inova, que está sempre vendo o novo, né? Isto é o fator fundamental de motivação e de trabalho em equipe. Certo, padre, você tocou em CEO, né? Como que a liderança ela tem a ver na parte positiva e na parte negativa dessa equipe? Olha, liderança sempre é positivo, né? Não existe nenhuma comunidade, nenhuma empresa, nenhum país que não tenha liderança. Certo. Né? Liderança é fundamental. Mas o modelo de liderar que mudou muito, né? Você trazer as pessoas para perto de você, você estar próximo das pessoas também. E é interessante, Carlos, quando você se envolve não só na vida profissional das pessoas, mas quando você enxerga o todo, o que a pessoa está vivendo, o que ela está passando, e ela sente que você está do lado dela, isso é fundamental. Sim. Padua, para encerrar agora, né, e temos para debater esse assunto, temos um tempo até legal, um tempo razoável. Falamos do mundo, falamos dos Estados Unidos, da Amazônia, ou seja, englobamos aí muitos assuntos. E vamos voltar na economia, mas aqui para o nosso cantinho, para o Brasil. O que vai ser esse 2021? Eu cito economia, mas eu coloco várias coisas, as próprias relações. O que vai ser para o nosso país esse ano que está se avizinhando? Bom, eu nem vou voltar a falar da vacina, porque ela vai ter que ser um marco, né? Então tudo isso que eu vou comentar, tem tudo a ver já estou supondo que até março, abril no máximo, nós temos uma quantidade de pessoas já protegidas contra essa pandemia. Está otimista, Paulo? Está otimista. Eu tenho informes dos resultados das vacinas, são ótimos. Legal. O problema nós vamos ter um problema político, como sempre, né, com relação a escolhas de vacina, mas a grande maioria das vacinas, elas têm uma essência muito próxima, sabe? Tá. Elas não são completamente diferentes. 2 ou 3 são muito diferentes, as outras não são tanto. E isso leva... Bom, é uma coisa histórica. Uma vacina em 1 ano, você ter uma vacina, eu não me lembro nenhum caso. Sim. Vacina normalmente demora 5 anos, 6 anos, 10 anos. Ter uma vacina no meio de uma pandemia em 1 ano é algo simplesmente espetacular, né? Bom, 2021. Nós temos alguns projetos que vão sair no Brasil, eu vou explicar por quê. Nós temos os leilões que estão programados para 2021. Só para você ter uma ideia, nós temos 185 leilões para fazer em 2021. E já temos aprovados 154 leilões, aprovados para serem executados. O número desses 154 é 700 bilhões de reais, só para você ter uma noção da grandeza disso. Bom, eles têm que acontecer por quê? Eles vão acontecer. Os estados estão falidos. Você olha os estados, o governo
nós não temos dinheiro hoje para manter essa pujança de Estado que nós temos. Então, esses leilões, eles vão acontecer porque os governadores, o próprio governo, eles estão vendo isso como uma única saída. E é uma saída espetacular. Sim. Diminuir essa grandeza do Estado, né? Esse tamanho do Estado. E você vê, imagina você injetando na economia 700 bilhões. Por isso que eu estou otimista para 2021. Legal. São números maravilhosos. Em 2021, no mês de março, vai acontecer o leilão do 5G. Né? Hoje nós trabalhamos o 4G, né? Nós vamos fazer o leilão do 5G. Só para você ter uma ideia o que é o 5G, você está numa estrada com o seu carro a 100 km por hora. O 5G é você sair de 100 km por hora no carro e ir para 400 km por hora. O 5G é 4 vezes mais veloz do que o 4G. O 5G, 4 vezes mais veloz. Isso, a nível de comunicação, a nível de processo, é coisa fantástica. É uma revolução. Não é uma evolução, é uma revolução. Então, esse leilão do 5G em março, que espero que nós façamos uma boa escolha, né, do 5G, mas vai ser uma revolução para o Brasil. Né? Então, essa frequência mais rápida para nós é tudo que nós precisamos. Nós temos um grande desafio que é o saneamento básico no Brasil. Sim. Só para você ter uma ideia, a parte de esgotos, nós temos 100 milhões de famílias que não têm esgoto no Brasil. Né? Então nós vamos ter que fazer um investimento nisso. Água tratada, nós temos a população do Canadá, só para você ter uma dimensão, a população do Canadá no Brasil, que é em torno de 37 milhões mais ou menos de pessoas, não tem água tratada. Esse desequilíbrio nós temos que diminuir, não podemos continuar com ele. Tá. Então espero que o governo... Né? Isso é o karma do Brasil, né? A desigualdade é isso. Espero que o governo entenda que essa desigualdade, além de não ser uma coisa cristã, ela também leva a uma defasagem muito grande da economia. Tá. E se nós conseguirmos equilibrar melhor isto, eu acho que nós vamos ter um ano muito propício, muito interessante em 2021. Poxa, que legal. Padoa, acho que tem 30 segundinhos aí. Queria que você falasse rapidinho dos profissionais liberais. Eles cresceram, né? Em virtude também do que aconteceu no ano. Cresceram, sofreram muito. Tudo que é serviço sofreu muito. E agora, cada vez mais está se desenhando um novo modelo para esses profissionais liberais. Agora eles podem trabalhar em casa, porque a atividade já foi aprovada, né? Então são atividades que antigamente eram marginais, estão deixando de ser. Eles tiveram uma ajuda governamental muito importante. Não parece, mas esses R$600, R$300 foi um grande incentivo financeiro, inclusive para a economia. Isso fez girar a economia tremendamente também, esse incentivo que o governo deu para os liberais. Legal, legal. Fechou o nosso Ação Nacional. Em algum momento escapou Paiva aqui, mas é Antônio de Pádua Santos Teixeira. Muito obrigado, um bate-papo muito legal, acrescentou muito para nós aqui do Ação Nacional, as portas escancaradas. Você já disse que já havia participado do Ação, então vai participar de novo, porque é um papo muito bacana. Pádua, muito obrigado pela presença e um bom 2021. Com certeza vai ser, e nós temos que fazer com que seja. Sim, com certeza. Vai ser, Pádua, vai ser, com certeza. E assim fechamos o nosso Ação Nacional, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto muito bacana, um assunto pertinente para ser discutido aqui na nossa tribuna. Até lá!